Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Mais uma grande questão comentada, resolução estratégica de questões. Professor Alain Vinícius, vamos que vamos, galera, chamando a atenção que esse grande projeto ele tem a ver com metodologia. O objetivo aqui não é simplesmente resolver uma questão e você aprender direito constitucional ou aprender direito administrativo. Qual é o grande objetivo? Que você tenha um passo a passo de resolução, que você saiba resolver uma questão. Ou seja, o objetivo é metodológico, ou seja, seguir o terceiro pilar do método AV4.4, o método desenvolvido pelo professor Alan Vinícius, 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos lá, vamos resolver a questão de número 49. É fundamental para que essa resolução ela efetivamente se realize, que você siga um passo a passo. E o primeiro passo é justamente a gente entender o que é a questão traz. Então, quando eu pego a questão de número 49, para a gente traçar o entendimento da questão, o que é que ela nos remete? Ela está falando do quê? Qual é o tema? Qual é o subtema? Então, vamos ver. Então, questão de número 49, vamos que vamos. Olha só. Em caso de condenação criminal por sentença transitada em julgado, o indivíduo terá os seus direitos políticos cassados. Pessoal, o primeiro aspecto para que você entenda efetivamente essa jornada é você ter o que eu chamo tecnicamente, e se você já me acompanha por aqui, você já sabe como é que a gente faz para resolver. Você já sabe que a gente tem que ter o parâmetro ou o padrão de resolução. Disciplina, direito constitucional. Dentro da linha do direito constitucional, o que é importante? Olhou para o direito constitucional é a disciplina. Qual é o tema que a gente está tratando? A gente está falando em direitos políticos, bacana. A gente está mencionando a linha dos direitos políticos. E qual é o subtema? A gente está falando da privação dos direitos políticos. Isso é bem importante, galera, porque quando eu falo em privação, eu tenho desdobramentos para perda, assim como desdobramentos para a suspensão dos direitos políticos. Note o quanto é importante você estabelecer esse padrão, porque isso já faz o quê? Ele está falando do quê? Em caso de condenação criminal. Então, note que a gente está diante aqui, de uma privação dos direitos políticos. Ok. Professor, quando a gente menciona a privação dos direitos políticos, o que é que eu preciso saber? Primeiro ponto, o primeiro detalhe macro é que privar não é caçar. Então, em um regime democrático, primeiro ponto, não cabe cassação dos direitos políticos. Ah, professor, mas eu ouvi falar no jornal que determinado deputado teve o mandato cassado. Caçar o mandato é diferente de caçar os direitos políticos, tá? Caçar direitos políticos seria no regime ditatorial. A gente está falando em um regime democrático. Então, não há de se falar em cassação dos direitos políticos. Então, quando a gente menciona esse cenário, e esse cenário é um cenário da privação, o que é que vai precisar estar claro? Que a gente está falando de duas coisas diferentes. E quais são essas duas coisas? A gente está falando em perda e a gente está falando em, suspensão dos direitos políticos. Então, quando eu falo em perda dos direitos políticos, eu estou falando em uma privação que é com caráter de definitividade, pelo menos como eu brinco, enquanto dure. Então, eu tenho uma perda dos direitos políticos, assim como eu posso ter a suspensão dos direitos políticos. Quando eu menciono a perda e quando eu menciono a suspensão dos direitos políticos, o que é que tem que estar claríssimo? Perda e suspensão.
que é que eu tenho que pensar de logo? Tem que estar na sua cabeça. Artigo 15 da Constituição Federal de 88. Tem que trazer o artigo 15, tá certo? E aí uma aluna falou da aula ao vivo que eu realizei essa semana, o quanto é importante eu colocar o artigo para que ela possa efetivamente treinar posteriormente. Então, se você também tem esse desejo, escreve aqui nos comentários, tá certo? O que é que vem lhe impactando neste processo, nessa jornada. Então, note que não é simplesmente ler a questão, é entender a questão. É por isso que é tão importante você ter na cabeça uma organização estratégica dos assuntos. Então, essa organização estratégica me permite observar que esta perda acontece em quais circunstâncias? Quando eu tenho um cenário de cancelamento da naturalização, por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso. E a segunda situação é quando a gente está falando de recusa ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta ou o cumprimento de prestação alternativa fixada em lei, nos termos do artigo 5º, inciso 8 da CF. Gente, essa circunstância que eu estou falando aqui, ela é chamada tecnicamente de escusa de consciência. O que é isso? É quando você tem uma obrigação a todos imposta, por exemplo, a de votar. Daqueles entre 18 e 70 anos, esses com maiores de 18 e menores de 70. E você deixa de cumprir essa obrigação, ok, mas aí você vai precisar cumprir uma prestação alternativa, que é pagar a multa, não é justificar. Justificar está dizendo por que não pôde ir. Só que você não faz nem uma coisa nem outra. Por isso que é uma coisa, por isso que aparece o ou aí, no sentido que você precisa fazer uma coisa ou outra. Se você fizer uma ou a outra, você não vai ter essa pena. Alan, mas o pessoal do direito eleitoral fala como suspensão. Beleza. A galera que é do direito eleitoral traz como suspensão. Os constitucionalistas trazem como perda, como é o meu caso. E por que isso? Porque a gente entende que a gente não pode contar que o indivíduo vai cumprir. Então, é perda até enquanto dure. Se ele cumprir, ele volta a ter, ele readquire. Já a suspensão ela aparece quando nós temos especificamente o cenário da incapacidade civil absoluta, incapacidade civil absoluta. Nós temos a linha da improbidade administrativa, e a terceira circunstância que nós temos é a condenação criminal por sentença transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Ou seja, eu estou me referindo às circunstâncias que nos remete à suspensão. Note que em nenhum momento a questão fala em perda ou em suspensão. A questão ela só menciona esse ponto aqui, ó. Os direitos políticos serão cassados. A questão só menciona isso. Então, só que o que eu gostaria que você entendesse? Que quando você faz a resolução seguindo este ponto, você está desenvolvendo uma organização estratégica de estudos. E esta organização estratégica de estudos, quando você desenvolve, isso gera um fator extremamente relevante. E que fator relevante é esse que se gera? É isso que precisa estar claro na sua cabeça. Qual é o fator? Você consegue fazer uma correlação do conteúdo programático. E a partir do momento que você faz uma correlação
do conteúdo programático é automático. Você consegue enxergar pontos que vão além da questão. Quando você faz isso, a tendência é que você se torne mais experiente e, consequentemente, consiga aumentar a sua performance. Se faz sentido para você ter acesso a uma organização estratégica de estudos, mas que talvez você não consiga fazer hoje sozinho ou sozinha, é fundamental que você agende uma análise de perfil. Análise de perfil estudantil. O primeiro passo para você mudar esse cenário é você entender profissionalmente o que é que você precisa. Só que esta análise, para que eu possa entender o que você precisa, para que eu possa indicar, não pode ser uma análise geral. Por isso, precisa ser uma análise individual de perfil estudantil. Então, esta análise, ela é solicitada por onde? Pelo WhatsApp. No WhatsApp é o 71993811035. Então, você vai mandar uma mensagem dizendo, professor, estava assistindo a resolução estratégica da questão de número 49 e desejo participar de uma análise individual de perfil estudantil. Eu vou fazer uma análise do seu perfil e, a depender das suas respostas, que vão demonstrar o seu comprometimento, você vai ter a oportunidade de ter uma análise comigo através do Zoom. Fechado? Bacana? Mas como eu tenho aproximadamente 50 mil seguidores entre Instagram, entre YouTube, Telegram, sem contar a parte do Acerte, curso fundado por mim, eu precisaria selecionar os mega comprometidos. Então, manda mensagem e, de fato, responde da forma mais detalhada possível as perguntas que eu lhe farei. Tá certo? Combinado? Fechado. Bacana. Então, em caso de condenação criminal, por sentença transitada e julgado, o indivíduo terá os seus direitos políticos, opa, não são cassados. Por quê? Porque não cabe cassação de direitos políticos. Os direitos políticos serão, ó, suspensos e não cassados. Os direitos políticos serão suspensos e não cassados. Perfeito? Então, quando eu trago a questão de número 49, o gabarito, ó, é um gabarito errado. Não dá para perder a questão. Gabarito errado. Perfeito? Show de bola, show de bola, show de bola. Atenção para você que efetivamente está acompanhando esta questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, é fundamental que o faça. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todo santo dia tem materiais novos. Seja um podcast focado em aumento de produtividade e performance, seja a resolução estratégica, ou, a depender do dia, os simulados que eu realizo por aqui. Fechado? Bacana? Show de bola. Então, não deixa de seguir o canal e ativar as notificações. Se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alan e, igualmente, ativa as notificações. Fechado? Beleza? Massa. Além disso, diariamente, nas minhas redes sociais, eu disponibilizo vários materiais para você alavancar a sua jornada. E para você fazer isso, para você alavancar a sua jornada, você precisa estar comigo todo santo dia. E por isso, cada rede social ela tem um objetivo. Por exemplo, o Spotify, todo santo dia, às 6h06 da manhã e ao meio-dia, nós temos um podcast novo. O podcast ele é 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Então, 6h06 e meio-dia, a resolução estratégica, ou seja, uma questão como essa que você está vendo neste momento. Além disso, se você está no YouTube, nós temos podcasts que, em regra, são liberados às 6h06 da manhã, mas se não, ao longo do dia, e a resolução estratégica ao meio-dia. Semanalmente, também nós temos aulas ao vivo. Em regra, ou seja, no momento em que eu estou
fazendo essa questão. As aulas se realizam às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Fechado? Se você efetivamente quer ampliar o seu nível de planejamento e organização e tem dificuldade efetivamente de efetuar, de saber como faz esse processo, essa jornada, é fundamental que você tenha acesso à análise de perfil estudantil. E como é que faz para solicitar? Você vai mandar mensagem nesse momento para o 719-9381-1035. O link do meu WhatsApp está na descrição desta questão. Fechado? No Telegram, o que é que nós temos? Então, Telegram, todo santo dia nós temos questões novas. As questões elas são disponibilizadas nesses horários, tá certo? E as respostas comentadas nos horários que estão abaixo. 5, 9, 13, 18, as questões 7, 6, 12, 16 e 19, a parte comentada, tá bom? Show de bola. Se você ainda não me acompanha pelo Instagram todo santo dia, nos stories, no feed, nós temos dicas de aumento de produtividade, aumento de performance, seguindo toda a linha da minha formação de coach de produtividade e de performance estudantil. Hoje a minha grande especialidade é possibilitar que você atinja a aprovação com qualidade de vida, perfeito? Ou seja, seguindo um passo a passo, atingir a aprovação em concursos públicos com metodologia e não de forma aleatória. E se efetivamente você quer dicas do professor Alan, dicas de direito constitucional, direito administrativo, você também deve seguir o Acerte Concursos, assim para que você tenha dicas também de outros professores. O Acerte ainda é o curso que eu sou fundador, é o curso que eu dirijo pedagogicamente, e nós estamos neste momento com cursos de teoria, com cursos de resolução de questões. Então, se você quer efetivamente gerar uma preparação adequada, você vai mandar mensagem para a minha equipe no 719-8424-4057 e você vai dizer assim, ó, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius no YouTube, ou no Spotify, ou no Telegram. E esse será o seu cupom de desconto. É dizer que é minha aluna, é dizer que é meu aluno e vai dizer qual é a rede social que você frequenta, tá certo? Você terá um cupom especial de desconto por fazer parte do núcleo de alunos e de alunas do professor Alan Vinícius. Grande abraço, estamos juntos e até a questão de número 50. Grande abraço, valeu, gente! Rumo à aprovação!